Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Bonise Correia Educacional, onde eu posto assuntos voltados à educação, que é o grande amor da minha vida, acadêmica, profissional, da qual eu dedico minha vida há 30 anos para a educação, né, com muito estudo, com muito conhecimento, muito empenho. E agora eu estou me dedicando ao assunto sobre o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Por quê? Eu vejo muitos alunos da graduação, quando chega essa fase, perdidos, ansiosos, estressados, fazendo com que esse momento acabe se tornando mais pesado do que ele já é. Então, agora, esse meu momento é o momento de ajudar, de auxiliar vocês à elaboração do TCC, à organização, desmistificar alguns mitos, algumas situações que muitas vezes os alunos me trazem, né, na faculdade, na universidade, e que muitas vezes eu falo, nossa, é um mito, né? Isso não é válido. Né? Então, vamos lá, esse é o meu novo projeto, né? Novo projeto em termos, né? Ele já vem crescendo, fomentando há algum tempo, e agora eu estou me dedicando mais a essas questões voltadas ao TCC, porque realmente eu percebi que tinha uma lacuna aí, né, nesse meio acadêmico. Então eu quero auxiliar vocês, eu quero estar junto de vocês, eu quero estar caminhando com vocês nesse processo. Eu já tinha gravado esse vídeo anteriormente, mas agora eu estou gravando com mais ambientação, com mais dedicação. Os slides são os mesmos, tá? Mas eu estou trazendo aqui algumas coisas mais pertinentes e de uma forma melhor estruturada, certo? Então sejam bem-vindos ao Desmistificando o TCC, que é uma pontinha do iceberg de toda a estruturação e organização do TCC, ok? Bom, então vamos começar, para que a gente não perca muito tempo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa questão de a gente tirar um pouco desse mito do TCC e mostrar o quanto que a gente pode fazer de uma forma mais leve todo esse processo, né? E aí, lógico que cada um tem a sua história acadêmica, né, a compreensão do que é um TCC e do que pode fazer ou não. Bom, então, se você está com dificuldade em fazer o seu TCC, esse é o lugar, tá? 30 anos de educação, 15 anos dedicado ao ensino superior, em qual eu já fui tutora, eu já fui mentora, orientadora de TCC, né, de trabalhos de conclusão, de estágio, dissertação, monografia. Então, assim, eu entendo que você está passando e já passei por isso também. Então, ou seja, eu tenho a minha experiência como estudante, tendo que fazer um TCC, elaborar uma monografia, um artigo, e hoje eu estou do outro lado, né? Eu sou mentora, eu sou orientadora e também sou banca de análises de TCCs e de monografias, dissertações. Então, ou seja, eu tenho o olhar dos dois lados, de quem já passou por esse processo e que agora está olhando o processo de uma outra vertente, de um outro lado. Então, ou seja, eu aqui estou para ajudar vocês nessa questão, nessa dificuldade que vocês têm em estruturar e organizar o TCC, né? E trazendo agora uma visão do que a banca, do que o orientador observa e almeja quando você está realizando, estruturando o seu TCC. Né? Bom, então, se a resposta é sim, você está no lugar certo. Então, vamos começar, né, a falar um pouquinho dessa desmistificação do TCC, mas antes mesmo de começar, eu preciso trazer aqui para vocês algumas coisas bem importantes e que não estão no corpo do trabalho de vocês, que não está presente
em toda essa estruturação. Então, eu vou falar basicamente para vocês 2 pontos que eu acho muito, muito importante. Primeiro, que vocês leiam o edital ou o documento que normatiza a disciplina de TCC, né, de orientação de TCC. Esse é muito importante porque é lá no edital ou no documento que vocês tomarão conhecimento de todas as regras, de todas as normativas, de todas as questões referentes ao TCC, e toda instituição, todo professor orientador vai se pautar e guiar o seu trabalho por esse documento. E é muito comum, muito, para não dizer a grande maioria, né, redundante, mas a maioria não lê, tá? Então, a maioria não lê. E a gente percebe isso em situações quando, por exemplo, vem um mentorado meu, né, um aluno que vem para conversar comigo, que me contrata ou que é me orientando, enfim. E aí eu faço algumas perguntas, esse aluno não sabe do que se trata. Então, porque não leu, né? Então, isso é muito importante. Ele vai guiar todo o seu processo de como fazer, aonde entregar, como entregar, prazos, licenças, prorrogação de prazo, tudo estará nesse manual, nesse edital ou documento normatizador. Outra coisa que eu acho muito importante e que não está no nosso momento, né, de fazer o TCC, mas ele antecede, é para você conversar tudo com o seu orientador. Você precisa conhecer o seu orientador, saber quem é ele, né? Quais são o caminho que ele já percorreu academicamente e quais foram os trabalhos que ele realizou, publicou. Para isso, nós temos o currículo Lattes dele, né? Então, assim, é muito importante que vocês busquem a trajetória acadêmica do orientador e conversem tudo com ele, tudo. Tudo que for pertinente ao trabalho de vocês, tá? Então, agenda, quando que ele pode orientar, qual é a linha de pesquisa dele, quais são os assuntos, para que você possa ter um chão e escolher um tema adequado, tanto para você quanto para ele, para que vocês possam realizar o TCC. Porque não adianta nada você escolher um orientador, você conhece o currículo Lattes dele, mas ele gosta de estudar, ou ele gosta não, ele tem afinidade, ele tem anos, né, anos de uma trajetória acadêmica voltada aos estudos de uma teoria, e você quer estudar uma outra totalmente diferente. O orientador, ele da área de direito, ele estuda todo o direito que possa, tudo que está envolvido no direito civil, e você quer fazer sobre o direito criminal. Então, assim, é um casamento que não vai dar certo, né? Um casamento acadêmico que não vai vingar e que vai trazer muitos ruídos para o trabalho de vocês. E é um desgaste desnecessário, né? Por quê? Eu já vi orientador, quando o aluno procura, conversa, fala assim, olha, eu não vou poder te ajudar e acho melhor você procurar outra pessoa para te orientar, porque não é a minha área de estudo e eu vou te prejudicar mais do que vou te ajudar. E a ele também, porque ele tem uma trajetória de trabalho traçada naquela direção. E se ele tiver que te orientar, ele vai ter que começar a estudar para uma outra direção. Isso requer tempo, isso requer dedicação. E muitas vezes o professor não tem esse tempo, não tem esse momento para se dedicar a ver uma coisa que ele nunca estudou, ou que ele sabe, mas não tem tanto conhecimento. Então, ele não vai conseguir te ajudar. E, em contrapartida, você vai se decepcionar, porque as suas expectativas serão elevadas e você não vai conseguir traçar esse conhecimento junto com ele. Então, isso vai gerar uma frustração.
E nós já sabemos, quem já passou por esse processo de escrita de TCC, o quanto de expectativa, o quão árduo é esse processo. E se você tem uma expectativa elevada de que você vai conseguir que o seu orientador te ajude nesse tema que não é da área dele, e vai acontecer um atrito. Então, não vai ser interessante, não será interessante, né? Então, por isso, eu deixo para vocês esses 5 conselhos antes de começar a falar sobre a desmistificação do TCC. Né? Leia o edital, o documento que normatize seu TCC, artigo científico, monografia, dissertação e tese, né? Busque conhecer a trajetória acadêmica do seu orientador, isso é muito importante. Como você faz isso? Vendo o currículo Lattes dele, né? Isso está disponível, né, na plataforma Lattes, e conversando com ele, tá? Converse, interage, e você também precisa, nesse momento, colocar quem é você nesse processo. Por quê? Se você falar que tem disponibilidade, tempo para tudo, ele vai pensar que determinadas demandas você dará conta. E se você falar para ele, não, professor, eu trabalho de manhã, eu faço tal coisa, eu tenho tal atividade, nesse período eu não posso e tal, ele já vai saber que naquele período ele não vai poder contar com uma conversa, com uma orientação, né? Ou determinados períodos você não vai poder conversar ou ter as orientações com ele porque você tem uma outra demanda específica de trabalho ou familiar, enfim. Tudo isso precisa ser ajustado e precisa ser acordado entre vocês. Porque se você não conta e diz que está à disposição dele para tudo, ele vai ter como base essa informação. E aí, quando ele percebe que isso não é o que realmente diz respeito, vai também criar uma frustração, porque a expectativa dele era outra. Então, isso é muito importante, essa conversa com o orientador. Dito isso, nós vamos começar, então, a entender esse TCC de uma forma mais abrangente, né? Porque cada parte desse TCC, e aqui eu trouxe de um modo geral, como eu disse, sabe aquele documento normatizador da instituição que você faz parte? Então, assim, esse documento também trará como deve ser feito o TCC de acordo com as normas, as regras da instituição. Então, posto isso, eu vou falar aqui para vocês de uma forma geral como que é a organização de um TCC, certo? Bom, o TCC geralmente ele tem as partes que são pré-textuais, as partes principais, né? E depois as partes que são conhecidas como elementos pós-textuais. Aqui eu vou falar do meio do TCC, né? Que ele constitui de 3 partes principais, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aqui eu dei uma destrinchada, então eu coloquei para vocês que, fundamentalmente, o TCC tem que ter uma introdução, né? Ele tem que ter um problema, uma pergunta-problema, ele tem que ter uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, ele precisa ter objetivos, né? O orientador, junto com você, traçarão uma metodologia, né? Você vai trazer os resultados e fazer uma análise desses resultados obtidos, né? Você vai fazer as suas considerações finais e colocar as referências que você utilizou lá na revisão de literatura ou revisão bibliográfica. Então, isso aqui é de um modo geral, as principais partes de um TCC, ok? Lembrando que você pode fazer com que cada parte tenha seus subtópicos, tá? A ordem você pode mudar, por exemplo, você pode fazer depois da introdução,
colocar os objetivos e logo em seguida o problema. Tá vendo? Você já mudou essa pequena ordem aí. Então, ou seja, você traz, assim, de acordo com essas conversas com o seu orientador, uma reestruturação para ficar melhor para a leitura de quem vai fazer, que seja a banca ou alguém que tem interesse no seu trabalho, porque o seu trabalho ficará disponibilizado tanto na biblioteca da instituição, quanto nos meios virtuais, as bibliotecas virtuais. Então, você precisa, então, estruturar, mas basicamente, essas são as partes de um TCC. Eu não vou falar aqui dos elementos pré-textuais e nem dos elementos pós-textuais, certo? Então, aí, apesar de que as referências, elas já estão no final ali quase, né? No limbo dos elementos pós-textuais, mas ela é uma parte importantíssima do TCC, né? Ela tem que aparecer, gente. Então, eu coloquei aqui para elucidar melhor o que são essas partes principais e dei uma pequena desmembrada para que pudesse fundamentar um pouquinho mais e para vocês entenderem. Então, posto que vocês já escolheram um tema junto com o seu orientador, então você vai começar a estudar, você vai começar a ler sobre o tema para ter um fundamento teórico e estruturar, começar essa estrutura do seu TCC, ok? Então, vamos começar, eu vou falar aqui, e como eu disse, essa parte ela é mais generalizada, né? Porque no curso, o mapa para aprovação do seu TCC, eu desmembro cada uma dessas partes e falo com mais aprofundamento e para mais entendimento de cada uma delas, para que vocês possam, então, ter esse material como subsídio e auxiliar durante o processo de construção do TCC, certo? Então, vamos a eles. Então, o que é uma introdução? A introdução, ela já está posta, que ela é o quê? Você vai situar o leitor, aquela pessoa que se interessou pelo tema do seu TCC, né, que viu um breve resumo, que o seu título chamou atenção e ela foi lá pesquisar um pouco, leu basicamente o resumo, e aí então ela baixou em PDF o seu trabalho, ou ela foi à biblioteca e viu o seu trabalho, né, arquivado, e ela vai começar a ler. Então a introdução ela tem que trazer de uma forma bem breve, sucinta, coesa, o que é o seu trabalho, de uma forma um pouco mais contextualizada que o resumo, tá? O resumo, ele é bem sintético mesmo, ele é bem conciso, né? Já a introdução, você vai trazer alguns elementos que expliquem aqueles tópicos que foram importantes e que você até colocou no resumo, né? Mas que você elabora um pouco mais, você traz mais um pouco de um fio condutor, né, de raciocínio, de desenvolvimento. Então, você vai trazer a importância do seu trabalho, né? O momento da escolha, qual é a lacuna que você está tentando sanar, lembrando que nós não damos conta de tudo, tá, gente? É muito comum alunos virem até a mim com uma expectativa de que eles vão responder uma pergunta e eles vão fechar esse gap que existe da pesquisa, mas não. E tá tudo bem. Isso faz parte, isso precisa acontecer, porque aí o seu trabalho é o trampolim para o próximo trabalho. Porque daí o próximo trabalho vai focar o tema de uma forma que você possa perceber que o seu trabalho ele foi utilizado para que outras pessoas pesquisassem, tivessem interesse, e olha que legal, você foi o trampolim para que outras pesquisas continuassem a partir da sua. Isso é muito bom, porque já pensou se o seu trabalho respondesse aquela pergunta e não gerasse mais curiosidade, não gerasse mais momentos de pesquisa e acabasse por ali,
Isso não é ciência, né? A ciência ela é sempre indagadora, ela faz muitas perguntas, né? Para mover o mundo, para mover a tentativa de encontrar respostas. E as respostas são pertinentes a um tempo, a um contexto histórico. E que bom que aquela pergunta foi respondida daquela forma, naquele contexto histórico. E que hoje nós percebemos que houve uma evolução, que houve um contínuo dessa pesquisa e que ainda as perguntas precisam ser respondidas e aí serão respondidas dentro de um outro contexto histórico. E isso faz com que a pesquisa, a ciência se movimente. E aí você vai trazer, então, de uma forma mais concisa, mas com alguns detalhes que já não aparecem no seu resumo, para situar o leitor. Tá? Então, você vai trazer o valor da sua pesquisa, né? Qual é o tema, por que você quis estudar esse tema, o que esse tema vai gerar de conhecimento, né? Como que você organizou o seu TCC? Isso é bom trazer na sua introdução para que o leitor possa saber o que é, né? Para que ele tenha essa noção do que vai ser, como vai ser o seu TCC, o que espera por ele. Então, você situa o seu TCC para que o leitor possa saber o que você fez e como você organizou. Eu acho que isso é muito importante para que, não seja uma caixinha de surpresas. Eu acho que o leitor não está ali para uma caixinha de surpresas do que virá para o seu TCC, para o seu trabalho, ok? Bom, dito isso, nós vamos continuar. E aí eu quero mostrar para vocês, né, que existe aqui a questão da problematização, né, do problema que você vai trazer para o seu leitor, né? E primeiro você vai levar para o seu orientador. Então, ao escolher o tema, você vai chegar para ele e vai conversar, e vocês dois vão acordar para mostrar assim, olha, este tema ele traz uma lacuna, né? E aí eu quero mostrar como que eu quero levantar algumas perguntas na tentativa de pesquisar e ver se eu consigo responder essas perguntas, né? Porque essas perguntas elas podem ser modificadas ao longo do caminho, né? Por quê? Porque os ajustes precisam ser feitos, né? Não, lógico que você não vai fazer esse ajuste faltando dias para entregar o seu trabalho, não. Mas que esses ajustes precisam ser feitos no começo, né? Conforme vocês vão conversando e alinhando as expectativas do trabalho, do tema, né? Que vocês escolheram. Então, pense em assuntos que você goste, né? Lógico que aí, eu gosto de falar sobre medicação, mas o meu orientador é da área da saúde e ele não tem esse arsenal de conhecimento sobre medicação. O arsenal dele é sobre consultas, atendimento, né, em UPAs e tal. Então, assim, o seu orientador ele não vai conseguir te ajudar. Então, uma vez que vocês alinharam e vocês realmente perceberam que tem questões em comum, acadêmicas, né, de estudo, então você vai levantar algumas perguntas sobre o tema. E aí, lógico, você vai conversar com ele a respeito dessas perguntas, né? E aqui eu coloquei pense em boas perguntas, né? Não é para você ficar se matando, não, tá? Ai, nossa, será que essa pergunta... Não. As boas perguntas, eu costumo falar para os meus orientandos, elas sempre vêm acompanhadas do como, por quê, para quê, né? E aí são perguntas que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes você está no ônibus, você está conversando com uma pessoa, você está numa aula, você está refletindo sobre um assunto e vem uma pergunta. E essa pergunta, que pode parecer boba no início, ela pode ser uma pergunta relevante para o TCC. Tá? Então, não descarte nunca. E aí eu coloco sempre para os meus mentorados, né, uma questão, escreva tudo.
né? Tenha um local, pode ser um caderno, pode ser o próprio celular, enfim, que for melhor para vocês. Escrevam boas ideias, boas perguntas, questionamentos, tudo que for pertinente ao TCC, né? Para que você possa depois pegar esses seus manuscritos e às vezes de lá trazer alguma ideia, algo pertinente ao seu trabalho que você não estava percebendo. Então, isso é muito legal e eu incentivo os meus alunos a fazerem isso. O outro tópico que é bem importante é que você faça uma revisão literária, né, uma revisão bibliográfica. E aí eu trago no meu curso e nas lives também alguns tópicos, né, do TCC, tem aqui no canal, mas também tem no meu curso com mais detalhes, sites das três áreas de conhecimento, né, biológicas, humanas e exatas, e ainda mais, sim, ao todo são 40 sites que vocês podem pesquisar, que vocês podem ter assim como base de revisão, né, de artigos, de livros, enfim, de busca de conhecimento acadêmico da sua área. Então, no meu curso, eu falo desses sites, como buscar, o que você espera desses sites e tal. Então, assim, ao fazer a revisão bibliográfica ou literária, você vai buscar em sites que realmente estão publicando artigos, livros, revistas, periódicos, enfim, né, que sejam relevantes para a sua área e que tenham idoneidade, né? Então, você vai analisar toda essa sua busca a partir de palavra-chave do seu tema escolhido, a partir de autores que são renomados, que estudam o tema que você escolheu. E lógico que isso seu orientador vai te auxiliar dizendo algumas coisas para você, dando dicas, né, e tal. Caso você não consiga isso dele, lembre-se que eu estou aqui, né, que tem o curso, que tem o canal, que pode te auxiliar nessa busca por literatura. Então, você vai buscar em livros, artigos, relatórios, em outras teses, dissertações, que já trabalharam e que já fizeram pesquisa com o tema que você escolheu. E aqui, gente, é muito importante a organização, tá? Resumos manuscritos ou resumos feitos no computador, pastinhas com subpastas de artigos divididos por temas, tá? Porque isso é relevante para você sempre buscar e saber onde está. Então, isso é uma dica muito boa que eu falo para os meus mentorados, né? A organização de pastas e subpastas no computador, com os PDFs, com as imagens que vocês selecionaram previamente nessa revisão literária e que vão ajudar quando você começar a escrever, porque todo esse conhecimento lido vai se tornar a base do seu trabalho. Ele não sai do além, tá, gente? Eu queria fazer sobre o tema tal, mas eu não encontrei nada na literatura. Encontra. Eu fiz pelo achismo. Achismo não cabe em trabalhos acadêmicos, tá? Então, você vai ter que buscar essa sua base, dizer de onde você pesquisou, como você pesquisou, e aí você tem as citações, as referências bibliográficas, que aí já outros tópicos que também eu faço, assim, esmiuço um pouco mais também no curso e no canal, certo? É que, como eu disse, é uma parte mais abrangente das partes do TCC. E aí nós vamos para os objetivos. Então, lembrando que você pode colocar os objetivos primeiro, né? Depois trazer a pergunta-problema. Enfim, essa organização aí vai ser feito muito mais por uma questão de fluidez de leitura, de acordos feitos com o seu orientador, enfim, isso daí é um detalhe. Mas o que vocês precisam saber é que tem que ter, sim, os objetivos, tá, gente? Então, nós começamos por objetivos
gerais e específicos, né? Então, geralmente é um objetivo geral, tá? Mas a gente pode encontrar 2 objetivos gerais. Tudo bem, isso daí é um acordo que você terá junto com o seu professor orientador, né? Então, aí vocês é que vão acordar como é que será feito. Mas, via de regra, é 1, no máximo 2 de objetivo geral. Ele vai trazer uma visão mais ampla do seu tema, no sentido de que eu costumo falar para os meus mentorados e orientandos. É como se fosse um guarda-chuva, né? Ele é grande, ele consegue te proteger da chuva, né? Um sombreiro, um guarda-sol, tá? Mas ele não se sustenta sozinho. Então, ele precisa das varetas. Então, as varetas seriam os objetivos específicos. Então, eu quero, né, saber quais são as teorias mais utilizadas na educação no século agora, pós-pandemia. Então, eu tenho uma pergunta. Então, qual que é o objetivo, né? Identificar qual ou quais teorias são mais utilizadas na educação básica pós-pandemia. Então, eu tenho um objetivo geral. E aí, eu vou trazer alguns objetivos específicos para responder, para chegar a esse objetivo geral. Né? Então, eu tenho que conhecer quais são as teorias mais contemporâneas, né? Eu tenho que fazer uma pesquisa em alguma secretaria de educação, eu tenho que conversar com os professores, eu tenho que ir nas escolas, enfim, então eu vou delinear esses objetivos que são mais específicos, que vão servir de trampolim para chegar no objetivo geral. Então, eu costumo dizer que nós estamos aqui na base, certo? E o meu objetivo geral está lá no topo. E aí eu vou subir um degrau após o outro, né? Para chegar até lá o topo. Então, cada degrau seria um objetivo específico. Você pode colocar 2, você pode colocar 3, você pode colocar 4. Então, aí os objetivos específicos geralmente são em uma maior quantidade. O objetivo geral é 1, no máximo 2, dependendo do teor, do tema, do assunto que você vai trazer no seu TCC, tá? Eu tenho uma live que eu gravei sobre a questão dos objetivos, né, dando uma diferença de objetivo específico e geral. Eu tenho no curso, inclusive eu trago um e-book no curso, disponível, né, gratuitamente, com uma lista de objetivos geral e específico, para que você possa utilizar sempre que precisar, porque o meu curso ele fica disponível por 5 anos. Então, durante esses 5 anos, tudo que está lá é seu para você utilizar, e se neste período você precisar, se nesse período eu fomentar mais alguma coisa, eu fizer alguma alteração, por exemplo, né, agora nós tivemos uma atualização da BNCC. Então, lá no curso, nós temos a BNCC antes da atualização. Agora, eu vou trazer a atualização para o curso. Então, se você estiver nesse período de 5 anos, esse conteúdo novo é seu. Então, assim, como eu disse, todo esse conteúdo que eu estou fazendo é com muito amor, com muito carinho, mas com muito empenho, muita dedicação, muito conhecimento de quem estuda isso e orienta. Já fui orientanda e hoje eu sou orientadora e estou em banca, trazendo todo esse conhecimento, toda essa solidez de trajeto para vocês, tá bom? E continuando, né, então, dos objetivos, nós vamos para a metodologia. E aqui, gente, é o caminho a ser percorrido. Esse caminho, ele, num primeiro momento, ele pode ser mais de um jeito, mas no decorrer, vocês vão ver que muita coisa vai mudar. Né? Isso é normal, a vida é feita de mudanças, né? E a metodologia também. Às vezes você escolheu fazer de uma forma e lá pelas tantas você percebeu que não dava certo, você vai ter que mudar. E tá tudo bem, tá? O importante é que você mude, mas você tenha foco, que é o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos.
e a sua pergunta de TCC. Então, isso aqui tem que estar muito bem amarrado para que você saiba que você tem um caminho a percorrer. Pode dar uma volta, pode fazer curva, pode ser em linha reta, não importa. Mas esse caminho terá que ser trilhado. Em alguns momentos você precisará fazer pequenos ajustes para que você consiga atingir o objetivo proposto no seu trabalho, tá? Isso sempre, sempre, sempre conversado com o seu orientador. Não mude nada de uma forma significativa sem conversar com ele. Pequenos ajustes, ok, né? Precisam ser feitos naquele momento, naquela hora, naquele start que você está lá no campo de atuação, ok. Mas grandes ajustes que mudem toda a metodologia, que mude tema, que for de mudanças mais drásticas, precisam ser conversadas com o seu orientador, tá ok? Então, à medida que você escolhe esse caminho, você também precisará escolher algumas abordagens, né, para ser feita na metodologia. Nós temos duas principais abordagens, a quantitativa e a qualitativa. E ainda eu diria que nós temos uma terceira, que seria um A e 2A, quando você junta as duas, tá? Então, a abordagem quantitativa, é uma vertente muito mais voltada para os dados numéricos, para questões exatas, para tratamento de dados matemáticos. E a qualitativa, ela traz uma vertente muito mais descritiva, ou seja, escrita do que está acontecendo, do que foi, do que aconteceu nesse processo metodológico e no contexto efetivo da sua pesquisa. Então, a quantitativa ela é mais objetiva e a qualitativa ela é mais subjetiva. E que, para algumas pesquisas, de acordo com o tema, com os objetivos escolhidos e a pergunta problematizadora, cabe aqui uma pesquisa quali-quant ou quanti-quali. Quando você junta as duas, então é quando você traz os dados numéricos objetivos e você traz valor, qualidade a esses dados numéricos, descrevendo o significado, o sentido daqueles dados numéricos, tá? Então, quando você junta as duas, pode acontecer isso? Pode, mas primeiro você tem, volto a reforçar, conversar com o seu orientador e isso ser uma escolha tanto sua quanto dele, né? Porque ele precisa saber o que você está fazendo e saber se isso é pertinente ou não com as questões relacionadas ao seu TCC, ok? Feito isso, você então vai escolher os materiais mais propícios para a sua metodologia, né? Que aqui eu trouxe para vocês questionário, entrevista, protocolo de observação. Geralmente são materiais, recursos de coleta de dados feitos para a pesquisa com uma abordagem qualitativa. Já planilhas, softwares de análise estatísticas, né, e aqui desde o mais simples ao mais sofisticado, não importa, são materiais e recursos utilizados para a pesquisa quantitativa. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, nós temos mais, e aí, como eu disse, né, no meu curso eu aprofundo um pouco mais para vocês, mas aqui eu trouxe para que vocês tenham uma noção de alguns materiais que podem ser utilizados, e lógico que eles serão utilizados de acordo com a definição da metodologia e das abordagens metodológicas que vocês fizeram anteriormente, tá? Não compete aqui você escolher uma abordagem qualitativa e você só ter como recurso o material que te trazem dados numéricos e você não faz esse link entre um e outro, então fica uma coisa desconexa. Então, por isso, você precisa ter essa junção, esse casamento aí com os materiais e a metodologia escolhida, tá? Feito isso, você vai, então, depois da metodologia escolhida, da abordagem, os materiais adequados, você, então, vai para campo fazer sua pesquisa, ou você vai a algum lugar fazer a pesquisa, não importa. E aí, esses materiais vão te trazer informações pertinentes e importantes para que essas informações sejam analisadas e você traz, então, os resultados da sua pesquisa, né? Então, feito isso, você vai implementar
a sua pesquisa, né, com os seus recursos escolhidos, e aí você precisa responder algumas perguntas. Aonde você vai fazer essa pesquisa? Como você vai fazer? Quando você vai fazer? Com quem você vai fazer? E aí, feito isso, você vai trazer, então, os resultados para o seu leitor, né? Dessas informações que você coletou. E aí você vai descrever tudo que você descobriu, as opiniões, os dados, né, os resultados, enfim. E você vai trazer esses resultados e fazer uma análise desses resultados em conjunto com a bibliografia que você leu, aqueles textos e artigos que você estudou, tá? Isso, eles precisam conversar, tá? Eu diria que é uma conversa alinhada. Então, você tem os resultados, você vai analisar em conjunto com a bibliografia, para ver se isso está alinhado. É um casamento, né? Ver se tem algo em comum, se as pesquisas feitas anteriormente conversam com os resultados que vocês obtiveram agora. Ah, mas não conversou direito. Então, você vai fazer uma análise dizendo o porquê que existe essa divergência. Às vezes, por uma questão temporal, às vezes, por uma questão de pesquisas mais recentes, enfim, de contextos históricos, econômicos, sociais, enfim. Mas você vai trazer isso para o seu leitor, ok? Então, vai ter que ter uma conversa de análise desses resultados. E aqui é muito, muito importante, tá? E, por fim, você vai trazer aqui uma conclusão. Eu costumo dizer para os meus alunos que é muito mais agradável colocar considerações finais do seu trabalho do que uma conclusão. É como se você fechasse e não tivesse mais uma conversa. E não, lembra que eu falei no início que você não vai dar conta de tudo, de responder todas as perguntas do mundo, e que seu trabalho vai servir, então, de pesquisas futuras. Então, você tem uma consideração final, mas tem alguns professores que gostam de uma conclusão. Tudo bem, é uma questão de escolha, tá? E aí você vai fazer de uma forma sucinta, como você fez lá na introdução, né, que você iniciou, abriu as portas do seu trabalho para o leitor, aqui você vai dizer para ele também de uma forma objetiva e sucinta, trazendo os resultados que você obteve, o que você, daquilo que você esperava, daquele seu problema, se foi respondido, vai trazer os objetivos de novo, não precisa copiar os objetivos, mas você pode trazer num parágrafo de acordo com os objetivos propostos para este TCC, pôde-se observar, pôde-se concluir, pôde-se considerar, e aí você descreve. Então, ou seja, você traz para o seu leitor aquilo que você fez e dá uma finalização sobre o tema, tá? E coloca ali a análise que você fez mediante o ponto de vista dos outros autores também. Mas eu costumo dizer aqui que agora você aparece mais no seu trabalho. É o momento que você coloca muito mais tudo que você percebeu. Lógico que se em algum momento você precisar de uma parte da fundamentação, você só descreve, né? Aqui talvez não seja tão necessário colocar citação, porque agora é você que vai brilhar. Que conclusão, que consideração você teve desse seu trabalho? Você não pode sair da mesma forma que entrou, né, nesse trabalho. Então, você teve aí um arsenal de informação e de informações relevantes para o seu trabalho e que modificaram o seu pensamento, a sua estrutura inicial de pesquisa, né, de tema, né? Então, aqui, gente, como eu disse para vocês, é um iceberg, tá? É uma pontinha desse iceberg de todo esse contexto que nós temos de TCC, e que é um momento rico de um trabalho árduo, mas aqui, como eu disse, esse é o meu projeto, que eu estou fazendo com muito carinho, mas com muita competência, de quem já esteve do lado, né, que já fez 3 TCCs, 3 monografias, uma dissertação e uma tese, e que agora quer auxiliar vocês, quer trazer essas informações e o meu conhecimento, e um pouco da minha experiência, né? Só que cada um vai ter a sua de acordo com o seu histórico, de acordo com toda a sua construção de vida e de academia, de conhecimento. Mas aqui eu quero deixar para vocês
um pouquinho do que é o TCC, né? Para desmistificar que o TCC, ele é uma parte importante da academia, do seu trabalho de conclusão de curso, ele é necessário e que ele pode ser feito de uma forma menos árdua e com mais conhecimento e com mais significado para vocês, tá? Eu espero que eu tenha trazido aqui um pouco e que vocês possam fazer uso desse material aqui no canal do YouTube, certo? E me acompanhem nas redes sociais. A cada 15 dias nós temos uma live sobre um tema relevante do TCC e que fica à disposição de vocês aqui no canal. Eu espero que eu tenha ajudado, eu fico à disposição de vocês e nos vemos nos próximos vídeos ou lives. Um beijo, tchau!